Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês e estejam em vocês e com toda a sua família. Amados e amadas, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pela inscrição no canal, muito obrigado por compartilhar o vídeo e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Amados, a mensagem de Tiatira é uma mensagem que me incomodou bastante. Então nós vamos conversar um pouquinho mais hoje sobre a igreja de Tiatira, tá bem? Deus é contigo, vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui, diante de Ti, agradecidos pelo Teu cuidado conosco, agradecidos pelo Teu amor para conosco e, acima de tudo, ó Deus, desejosos de sermos tocados, abençoados e assistidos pelo Senhor. Toca a gente, ou toca na gente, para que sejamos curados emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Abençoe a gente para que possamos prosperar em nossos afazeres, em nossos negócios, em nossas lutas, em nossos planos, para que sejamos bem-sucedidos aonde a gente for. E modifique a nossa história, Senhor. Transforme a vida da gente para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Queremos ser testemunhas do Senhor. Queremos que o nosso coração esteja aberto e sensível ao ensino da Tua palavra. Fala conosco agora, cure a gente, abençoe a gente, salve a gente. Nós te agradecemos, nós te pedimos a direção e orientação e iluminação do Espírito Santo para o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida, Apocalipse 3, ou Apocalipse 2, nós ainda estamos na igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira é uma igreja que tem, primeiro, ela tem amor. Amor ao quê, Renivaldo? Amor à palavra. Ela tem obras. Obras, que obra é essa, Renivaldo? A prática da palavra. Ela tem fé. Fé em quê? Fé na palavra. E ela tem serviço. Serviço de quê, Renivaldo? Pela palavra, ou para a palavra. Lembra que eu falei na mensagem anterior que os valdenses copiavam a Bíblia à mão? Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para distribuir para as pessoas. Na época em que a Bíblia era caríssima, eles saíam vendendo a Bíblia, mas quando eles percebiam um coração aberto, sensível, eles eram capazes de dar a Bíblia para as pessoas. Às vezes, eles vendiam roupas, vendiam tapetes, e todo o dinheiro que eles arrecadavam, além da subsistência, eles usavam para comprar material para traduzir a Bíblia. Isso é serviço pela palavra, serviço para a palavra. Eles tinham amor à palavra, eles tinham obras que era a prática da palavra, eles tinham fé na palavra, eles tinham serviço. E eles tinham perseverança, perseverar na palavra. Eles serviam à palavra, ou seja, tudo que eles faziam é para promover o reino de Deus através da propagação da palavra. A invenção da imprensa em 1400 por Gutenberg foi a mão de Deus agindo na história para fazer com que a sua palavra não morresse, mas que ela ressuscitasse para ser levada ao mundo inteiro. Quando Voltaire, em 1798, falou que ia destruir os cristãos, e a sua casa, em 1803, se tornou a primeira imprensa da Bíblia da Europa. Então Deus vai... A igreja de Tiatira é a igreja da palavra. Que
ama a palavra, que vive pela palavra, que pratica a palavra, que tem fé na palavra, que persevera na palavra e que trabalha pela palavra. Essa é a igreja de Tiatira. E aí a igreja da época, o papado que se levantou em 538 para dizer que a igreja não erra e que a salvação está na igreja e quem que se opõe à igreja tem que ser morto, é tratado de herege. A partir de 1250, então vem a Santa Inquisição. Quantos cristãos foram cerrados pelo meio? Quantos cristãos foram queimados em praça pública? João Hus foi queimado em praça pública, Jerônimo. Os ossos de Lutero foi tirado da sepultura para ser queimados. Para serem queimados. O próprio Gutenberg, que inventou a imprensa, também foi queimado. Ele mais por uma questão de dizer que a Terra não era plana, né? Que a Terra é plana, que a Terra não é redonda, aliás. Houve pessoas que deram a vida. Pessoas deram a vida por causa da palavra. A palavra de Deus, que a partir de 538 foi jogada por terra. Satanás fez de tudo para destruir a palavra e dominar a consciência das pessoas. Leia comigo Daniel, capítulo 8, versículo 12. Eu já li na mensagem anterior, mas vamos ler de novo, porque a gente precisa de um entendimento da palavra. Daniel 8, 12 está escrito, né? E o exército lhe foi entregue com o sacrifício. Renivaldo, o interessante que eu observo nesse texto aqui, e muitas vezes a gente nem percebe o detalhe aqui. É Deus que está entregando os seus filhos para serem sacrificados. Presta atenção. O exército lhe foi entregue, e aí quando a gente vai para Apocalipse 13, a gente percebe que o dragão dá autoridade, dá poder à besta para governar durante 1260 anos. Então Satanás é que quer destruir a igreja de Deus, no século 1 até o século 3 e do século 4 até o século 6, ele vai tentar perseguir a igreja. Através da perseguição, ele vai tentar destruir a verdade de Deus. O que Satanás não conseguiu pela perseguição, aí ele vai tentar conseguir pela persuasão. Como assim, Renivaldo? Persuasão. Ou seja, como eu falei na mensagem anterior, a igreja percebeu, a partir de 538, que matar os cristãos era perda de tempo. Mas embora a igreja continuou matando. Mas para cada cristão que morria, 10, 20, 30, 100 novos cristãos surgiam. A vida, o sangue dos cristãos derramado na terra era como semente para brotar novos cristãos. O testemunho de João Hus, o testemunho de Jerônimo, o testemunho dos valdenses se multiplicou, encheu a Suíça, encheu a Europa de pessoas buscando a palavra. E houve uma guerra tremenda da igreja contra a palavra. Então agora, 1260 anos é 1260 anos de ensinos de mentira. A igreja
vai começar a ensinar mentira. Aí diz assim, ele joga, o exército lhe é entregue, Satanás entrega os filhos de Deus ao controle da igreja. Ou seja, a igreja agora, ela diz que ela é a dona da verdade e que a gente não tem mais consciência. A gente tem que seguir a consciência da igreja. E quando a igreja aceita ser orientada, dirigida voluntariamente pela consciência da igreja, então ela deixa a verdade. Aí é onde a verdade é jogada por terra. Porque a igreja vai dizer que você não pode ir a Jesus Cristo. Você tem que ir à igreja. Você não vai confessar pecados a Jesus Cristo, você confessa ao líder da igreja. E ao confessar pecados ao líder da igreja, o líder da igreja, ele faz intercessão por você. E a igreja introduz que Maria é a grande intercessora dos crentes. E Maria é tão salvadora quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo salva a gente através de Maria. Lembre-se que na igreja de Pérgamo, o período de 323 a 538, se introduziu a adoração aos mortos, a adoração aos santos e intercessão pelos vivos, pelos mortos. E aí já mais um pouquinho à frente, já dentro da igreja de Tiatira, a intercessão pelos mortos. Ou seja, você vai ao cemitério fazer orações pelos mortos. Você hoje presta culto, né? Um evento religioso, um evento espiritual pelos mortos. Você sabe disso. Então a igreja começa a dominar a consciência das pessoas. Por quê? Porque ela trancou a Bíblia. A salvação está na igreja, a verdade está na igreja, então a igreja manda, você obedece. A igreja de Tiatira, então, ela se levanta para defender a liberdade de consciência. Inclusive, o adágio da igreja de Tiatira, dentro da Idade Média, é sola Escritura. A famosa frase de Lutero era sola Escritura. E pela Escritura, com a Escritura e na Escritura, o povo de Tiatira firmou a sua fé. Por isso houve perseguição, porque era liberdade de consciência. Eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí Paulo, a gente tem que conversar um pouquinho justamente sobre isso, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, capítulo 12, leia comigo Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na Idade Média, os cristãos foram privados do culto. Eles não podiam adorar a Deus diretamente, eles tinham que adorar a Deus através da igreja. A verdade lançada por terra em Daniel capítulo 12, 8, versículo 12, era o sacrifício. Que sacrifício? O culto. Onde eles ofereciam a Deus o seu culto. Os cristãos do primeiro século, eles adoravam a Deus com seu culto. E agora essa liberdade de cultuar a Deus foi tirada na Idade Média. Os cristãos não podiam mais adorar em qualquer lugar, tinha que ir para a igreja. Ou através da igreja. Se a igreja dissesse não faz isso, ninguém podia fazer. Então os cristãos que na palavra, através da palavra e pela palavra faziam cultos ou estudavam a Bíblia, eram chamados de hereges. A igreja de Tiatira tinha amor aqui, a palavra. Tinha obras, a prática da palavra. Tinha fé na palavra. Tinha serviço da palavra e perseveravam na palavra.
Os cristãos do primeiro século perseveravam em quê? Na doutrina e nos ensinos dos apóstolos e profetas. A palavra. Então, essa igreja pregava a palavra, vivia pela palavra e ensinava a palavra e praticava a palavra. Por isso ela é a igreja do deserto, que ela vai ser perseguida, mas ela vai ser sustentada por Deus, porque ela é firmada na palavra. Agora, Romanos capítulo 12 está falando de mim e de você. Se a igreja de Tiatira é a igreja que prefere o fogo a negar a palavra, a pergunta para mim e para você hoje é: por que a igreja do século 21 não está sendo perseguida? Por quê? Aí nós voltamos para a igreja de Tiatira. Os motivos que levavam a igreja de Tiatira, ou que levaram a igreja de Tiatira a ser perseguida, são os motivos que levam a igreja moderna a não ser perseguida. Observe, se a igreja de Tiatira tinha amor à palavra, hoje nós amamos a palavra? Seja sincero com você, meu irmão, seja sincero com você, minha irmã. Você ama a Bíblia? Você pratica os ensinos da Bíblia? A igreja de Tiatira foi perseguida porque amava a Bíblia, porque praticava os ensinos da Bíblia, porque tinha fé nos ensinos da Bíblia. A igreja moderna tem fé nos ensinos da Bíblia? Ou tem fé nos ensinos dos seus líderes religiosos? Onde estão firmadas as nossas esperanças e fé? É na palavra? A igreja do século III, século IV e V, é a igreja que vai negar, que vai vender a sua liberdade pela paz. A partir de 323, no final dos 10 anos de perseguição de Diocleciano, né, empretado por Diocleciano em 313, né? 313, Diocleciano empretou uma perseguição contra a igreja para destruir a igreja, os cristãos. Milhares de cristãos foram mortos. Aí Constantino se converte em 321, estabelece o domingo como um motivo de unir paganismo e cristianismo. 323 ele coloca fim no concílio, através de um concílio ele traz paz à igreja. Então agora o cristianismo tem paz. Em troca de quê? Da ausência de liberdade. Não tem mais liberdade. A igreja agora, ela vai ter que obedecer ao Estado. O Estado vai dizer como vamos adorar a Deus. A partir de 538, a igreja diz, a igreja não erra e a igreja é quem manda. E agora vem os cristãos de Tiatira, que pelo amor à palavra, pela prática da palavra, por fé na palavra, por serviço à palavra, por perseverar na palavra, são perseguidos, são maltratados e mortos, expoliados os seus bens. Vivem como errantes e peregrinos sobre a terra. Homens e mulheres cujo mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, versículo 34 a 38. Viver uma vida simples por causa da palavra. Vendiam tudo o que tinham para promover a palavra. Os valdenses eram capazes de deixar de comer para comprar material e copiar a Bíblia para distribuir a Bíblia. Saíam como mercadores vendendo tapete, vendendo redes, vendendo livros, outros livros, vendendo bugigangas. A fim de promover entre as bugigangas, eles levavam a Bíblia escondida ali no material para promover e vender a Bíblia. E gastavam noites e noites acordados escrevendo a Bíblia. E por amor à Bíblia, eles fizeram sacrifício.
Milhares deles foram jogados dos penhascos abaixo pela igreja da época, porque a igreja não queria que a verdade se propagasse, que a verdade não fosse preservada e levada a todas as pessoas. Meu querido, minha querida, a igreja moderna não está sendo perseguida justamente porque falta amor à palavra, falta serviço à palavra. Hoje nós temos vários shows cristãos, eventos religiosos, onde nem se abre a Bíblia. Várias palestras em igrejas onde não se abre a palavra de Deus, não se exorta pela palavra, não se ensina a palavra. Hoje temos ensinado muitas coisas, menos a palavra. A igreja de Tiatira tinha prazer em ensinar a palavra. Por isso, aí o livro Grande Conflito diz que quando a igreja tiver amor à palavra, praticar a palavra, tiver fé na palavra, perseverar na palavra e ensinar a palavra, aí o diabo se levantará de novo. Assim como lá em Constantino se converte, ele se torna um cristão, mas ele é um cristão pagão, adorador do sol. Então ele vai unir paganismo, né, vai estabelecer o domingo como dia de guarda para agradar os pagãos. Ele vai introduzir o espiritismo através da adoração aos apóstolos mortos, né? Adoração a Maria. E aí o que acontece? O espiritismo, cristianismo e paganismo se unem no século III, século IV e século V, se unem para modificar a verdade, para jogar a verdade por terra e estabelecer o trono de Satanás dentro da igreja. Século 21. Apocalipse 13 fala que 3 espíritos vão se unir. Que 3 espíritos são esses? Espiritismo, paganismo e cristianismo. As religiões orientais, né? As religiões místicas, o cristianismo e o espiritismo vão se unir de novo. E vão dar autoridade à besta para perseguir, para matar todo aquele que não adorar a primeira besta e o dragão. As fogueiras da perseguição se levantarão contra a igreja de Deus novamente. E a minha pergunta é, por que a igreja de Deus hoje não está sendo perseguida? Porque ela não tem amor à palavra, ela não vive a palavra, ela não ensina a palavra, ela não tem fé na palavra. Inclusive, hoje, se a ciência diz que você veio do macaco, quantos cristãos hoje estão tentando harmonizar ciência com a religião? Um grande vulto religioso em 1994 disse, né, um grande líder religioso, inclusive respeitado pelo mundo todo, ele disse que Deus criou o macaco e o macaco criou o homem, o macaco gerou o homem. O Papa Bento XVI disse recentemente, né, 2016, se eu não estou enganado, ele disse que a Bíblia é história da carochinha. São fábulas inventadas pelos discípulos. E que nós precisamos consertar a Bíblia. Vamos dizer assim, consertar. Na verdade, a expressão que ele usou foi outra. Mas consertar a Bíblia. Ou seja, tirar da Bíblia essas fábulas. Esses ensinos maravilhosos de Jesus Cristo, precisamos tirar para que ela se encaixe dentro da filosofia da igreja. Ou dentro da filosofia da ciência moderna. E nós estamos abandonando a palavra. Davi, ele era uma pessoa muito preocupada com a palavra. E no Salmo 119, versículo 11, leia comigo, qual era a preocupação de Davi? Qual era a preocupação de Davi? Salmo 119, versículo 11. Olha o que está escrito. Versículo 11. Está escrito. Salmo 119, versículo 11. Está escrito: guardo no coração a tua palavra. No dia que a igreja de Deus, o cristianismo moderno, colocar a palavra no coração,
as fogueiras da perseguição se levantarão contra ela. Poderíamos hoje, em tempo de paz, estar promovendo a palavra, levando a palavra a todo lugar, vivendo pela palavra, exercendo fé na palavra, perseverando na palavra, mostrando amor à palavra. Mas hoje, infelizmente, o cristianismo está tirando da Bíblia, né? Ah, isso já passou, isso não serve. Ah, isso aqui não se encaixa. Não, isso não é para gente, isso é para os judeus, isso é para os sabatistas, isso é para... Nós estamos simplesmente negando a palavra. E aí Satanás não vai se preocupar. Ele cruza os braços. Por quê? Porque todos nós estamos fazendo a vontade dele. A mesma perseguição da Idade Média está proposta para o cristianismo moderno. Então o cristianismo moderno se divide em duas classes. O cristianismo da igreja de Tiatira, duas classes. Os que estavam fiéis a Deus, obedecendo a palavra, vivendo pela palavra, buscando a palavra, se consagrando pela palavra. E os adoradores do sistema, da igreja, do papado, da autoridade religiosa da época. Na igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira é a igreja do deserto, porque ela pega pela palavra, ela ama a palavra, ela pratica a palavra, ela tem fé na palavra, ela ensina a palavra e ela persevera na palavra. E a igreja moderna, ela quer paz, ela quer liberdade de consciência, ela quer liberdade religiosa. Então Satanás diz, não, tudo bem, vamos deixar, toda igreja é boa, toda igreja serve, então vamos unir todos os cristãos. O mundo precisa de paz. O mundo precisa ser salvo. Vamos salvar a natureza, vamos salvar as pessoas, vamos salvar o mundo. E aí vamos unir cristianismo, paganismo e espiritismo para poder trazer de volta a paz ao mundo. E Paulo disse, aí leia comigo Tessalonicenses, que a intenção de Satanás é boa, é muito boa, mas Deus mostra que os eventos da história é para a manifestação da glória de Deus e salvação dos filhos de Deus. Diz assim, olha, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vocês mesmos estão inteirados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O mundo moderno só fala de paz. Estamos inclusive tristes, estarrecidos com a questão agora da guerra lá no Israel. Nem se fala mais na guerra da Rússia, não é? Já perdeu o Ibope. Mas nós temos hoje várias guerras sendo travadas em todos os países. Existe uma guerra externa e existe também uma guerra interna. Vários bairros, um bairro contra outro, as facções, as gangues. A verdade é que o mundo está em guerra. E então aí criou-se várias organizações e ONGs para promover a paz. Porque afinal de contas, a terra precisa ser salva. Porque a degradação, os problemas climáticos, a mudança na temperatura. Estamos em 2023 e nunca se falou tanto em temperaturas altas. Então as pessoas estão... a ciência está clamando por soluções.
A religião está clamando por soluções. As pessoas sem religião e sem crenças também estão clamando por soluções. E aí Paulo diz, quando andarem dizendo paz e segurança. Isso vai se cumprir em Apocalipse, capítulo 13. Eu vou convidar você a ler comigo Apocalipse 13, porque duas bestas surgem, uma surge do mar e outra surge da terra. E o surgimento dessas duas bestas é por orientação e vontade do dragão. E o dragão, de acordo com Apocalipse 12, versículo 4 a 7, de 7 a 9, é o diabo. Então veja que o diabo se introduz dentro do cristianismo. Ele adentra o cristianismo através de líderes humanos que se converte nominalmente e ele traz para o cristianismo doutrinas pagãs, doutrinas espíritas, doutrinas até do ateísmo. Eles vão trazer para dentro do cristianismo. A igreja de Tiatira vai viver um período em que a fé pura, a fé verdadeira, o amor a Deus e a sua palavra vão ser questionados ferozmente. Satanás vai fazer de tudo para destruir a palavra de Deus, dando descrédito à palavra. E a partir de 1984, 1970 e 1780, nós vamos ter o surgimento de uma teologia chamada Teologia da Libertação. E essa teologia está muito mais efervescente hoje, porque a partir de 2016, por exemplo, um vulto grande, o Bento XVI, diz que precisamos atualizar a Bíblia. Então, junta aí cristianismo apostatado, junta espiritismo e junta paganismo para promover a paz. E Paulo diz que essa promoção da paz é um exemplo de que os eventos da história estão nas mãos de Deus. Nada acontece aqui sem o conhecimento e a vontade de Deus. Não é que Deus modifica a história, não é que Deus arbitrariamente controla os acontecimentos da história, não. Deus simplesmente previu antecipadamente, através dos seus profetas, que tais eventos aconteceriam. E agora, a intensidade desses eventos, ou a concretização desses eventos, mostra que há um Deus no controle, porque senão esse mundo já teria sido completamente destruído. Em Apocalipse 13, então, surge duas bestas, e essas duas bestas vai unir o mundo todo num processo de adoração. Precisamos adorar a Deus, precisamos trazer paz ao mundo, então nós vamos unir. Vamos esquecer as nossas diferenças, cada um tem suas diferenças, cada um tem suas crenças, cada um continue com as suas crenças. Agora nós precisamos harmonizar alguns pontos em comum a fim de promovermos a paz. E aí Apocalipse capítulo 13 fala que essa besta ela vai proferir blasfêmias contra Deus, ela vai declarar guerra contra Deus, ela vai insultar o céu. E como é que a besta insulta o céu? Ela vai fazer com que os seres humanos adorem a besta e adorem o dragão. Apocalipse diz que é para todos adorarem a besta e adorarem o dragão. Leia comigo. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta, e também adoraram a besta. Então, a guerra final entre Jesus Cristo e Satanás é a adoração.
No final, o que vai restar é a adoração. Duas classes. Uma classe adora o dragão e a besta, né? A besta, o dragão dá autoridade à besta. Então a besta faz com que todos adorem o dragão, porque deu a ela poder, deu a ela autoridade para reger, para governar as nações, para controlar a consciência alheia. Então haverá um sistema religioso, um sistema doutrinário que unirá paganismo, espiritismo e cristianismo apostatado numa bandeira de adoração ao ser humano ou ao sistema ou à instituição em lugar de adorar a Deus. Daniel capítulo 8, versículo 12 diz que a verdade seria lançada por terra junto com o sacrifício. Sacrifício a gente viu em Romanos capítulo 12, que é o culto a Deus. Então, quando o ser humano modifica a liturgia, ele modifica o sistema de adoração para beneficiar o dragão. E aí, leia comigo o Apocalipse capítulo 12, ou 13, a partir do versículo 12. Está escrito assim, ó, Apocalipse 13, a partir do versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Isso aqui é uma segunda besta que emerge da terra. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ou seja, as duas bestas se unem. A besta que surge da terra, a besta que surge do mar. Uma das bestas é os Estados Unidos e a outra é o cristianismo apostatado. Ou um sistema doutrinário criado dentro do cristianismo que leva o ser humano a se afastar de Deus e abandonar sua lei. Aí faz com que, verso 13, olha, e ainda no versículo 12, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, e também opera grandes sinais, de maneira até descer fogo do céu à terra diante dos homens, e seduz os que habitam sobre a terra com sinais, com maravilhas, né, que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela cuja ferida foi curada e foi ferida de morte, mas sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer. Olha aqui a guerra. Essa besta que recebe a autoridade, ela é ferida em 1798 e ela vai ressuscitar, ou seja, ela vai receber de novo a autoridade estatal para exercer domínio sobre a consciência das pessoas. E ao exercer domínio sobre a consciência das pessoas, ela vai travar uma guerra. Ela vai fazer com que todo aquele que rejeita os ensinos humanos para ficar com assim diz o Senhor, sejam perseguidos, maltratados e até mortos. Nessa segunda guerra aqui, nesse segundo período, agora que nós estamos aguardando, nós estamos vendo que o sistema religioso, hoje nós temos a ONU, mas nós temos várias conferências de líderes religiosos ao redor do mundo, tentando promover a paz, o chamado ecumenismo, ou a união das igrejas, união das religiões, não é das igrejas, é das religiões. Fala-se em 9 religiões grandes no mundo, né? Então, hoje existe um movimento mundial para unir todas as religiões debaixo de uma bandeira só, a bandeira da paz. E Paulo diz, quando eles andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Por quê? Porque Apocalipse 13 diz que essa união não é boa para a terra. Não é boa para os cristãos, não é boa para os filhos de Deus. Por quê? Porque ela é coerciva. Ela é imposta. Vai ser assim, todo mundo tem que guardar o domingo. Todo mundo tem que acreditar que a alma que morreu foi para o céu ou foi para o inferno. Todo mundo tem que acreditar desse jeito. Todo mundo tem que acreditar daquele jeito. E a Bíblia, o que é que diz? A Bíblia diz que os mortos não estão no céu e que o sábado é o dia do Senhor.
Então, quando você rejeita o sistema, quando você rejeita a mentira, aí Satanás vai acender as fogueiras da perseguição contra você. Paulo diz em Timóteo, capítulo 4 de Timóteo, né, que todo aquele que quiser viver piedosamente, que quiser ser fiel a Deus, que quiser amar a palavra, ou viver pela palavra, ensinar a palavra, perseverar na palavra, ter fé na palavra de Deus, esse aí vai sofrer perseguição. Jesus Cristo mesmo disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 10 que os piores inimigos do homem serão de sua própria casa, porque haverá conflitos internos nas famílias, porque um acredita que Deus é a verdade, e que a Bíblia é a verdade, que o sábado é a verdade, que a lei de Deus é a verdade, que todos os mandamentos de Deus são a verdade, que Jesus Cristo é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade. Então, como é que eu vou acreditar nisso? Através da Bíblia. Então as fogueiras vão se levantar contra os cristãos verdadeiros nos últimos dias. Haverá duas classes. Apocalipse, a gente veio aqui, Apocalipse, né? Agora veja as duas classes claramente no versículo 8. Diz assim, né? Que todos vão adorar a besta, né? Versículo 8. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram achados, escritos no livro da vida. Duas classes de pessoas. A igreja de Tiatira foi perseguida por quê? Porque amava a Deus, amava a palavra. Ela acreditava e praticava a palavra. Ela tinha fé na palavra. Ela ensinava a palavra e ela perseverava na palavra. Essa era a grande característica, esse era o grande trunfo de vitória da igreja de Tiatira. E se a igreja moderna não está sendo perseguida, se o diabo está satisfeito com a nossa religião ou a nossa religiosidade, é porque a gente tem feito justamente o contrário da igreja de Tiatira. Temos abandonado a palavra, temos rejeitado a palavra, temos odiado a palavra, não temos exercido fé na palavra, nem temos vivido pela palavra. Jesus Cristo disse que a gente precisa viver pela palavra. Precisamos servir a Deus e precisamos ensinar a palavra. Os cultos modernos, dificilmente você encontra a instrução da palavra. Hoje nós temos muitas palestras nas igrejas, mas nós não temos a palavra. Nós não temos a compreensão da palavra. Nós não temos o entendimento da palavra. Por quê? Porque a palavra exorta, a palavra repreende, a palavra corrige. E nós não gostamos nada disso. Nós gostamos de uma religião moderna que não permita que eu sofra. Aliás, o ensino da teologia moderna, da famosa teologia da libertação ou da teologia da prosperidade, é que você aceitar Jesus Cristo significa que você vai ser feliz, você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai parar de sofrer. Existe, inclusive, em algumas denominações, uma plaquinha na entrada da igreja: aceite a Jesus Cristo e pare de sofrer. Então, o diabo não vai perseguir uma igreja que está conformada com este mundo. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, meu irmão, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Eu e você precisamos tomar uma decisão. Eu e você precisamos entender que as fogueiras da perseguição ainda não estão acesas, porque nós estamos conformados com uma religiosidade vazia, uma religião hipócrita que não gera frutos para a vida eterna e muito menos para a salvação de outros. Não amamos a palavra, não vivemos pela palavra, não temos fé na palavra, não ensinamos a palavra e não perseveramos na palavra. Então, aí a gente percebe hoje que a religião é uma tremenda lata vazia num dia de chuva, debaixo de uma goteira. Só que a lata está virada, né? A goteira está batendo no fundo da lata, fazendo muito barulho e pouco efeito, porque a lata está vazia. Cristãos vazios. Imagina a igreja de Tiatira,
Homens e mulheres que preferiram morrer a negar a verdade. E a questão para mim e para você hoje é: você está satisfeito com a sua religião? Ou melhor, a sua religião tem levado o diabo a ficar triste? A sua religião tem levado o diabo a se levantar para perseguir você? Ou seja, o diabo não está satisfeito com a sua religião? Essa é uma realidade. Se a igreja de Tiatira foi perseguida, é porque amava a palavra, vivia pela palavra, cria na palavra, ensinava a palavra e perseverava na palavra. E hoje Deus está levantando pessoas, homens e mulheres, para se consagrar, para viver o sentimento de Tiatira e ensinar a verdade, porque a verdade precisa ser restaurada. Isaías capítulo 58 fala que Deus chamou um povo como reparador de brechas. Esse povo reparador de brechas é aqueles que levam as pessoas de volta à Bíblia. Só a Escritura era a nota tônica da Idade Média. E só a Escritura deve ser a minha e a sua nota tônica no século XXI. Quer você amar a palavra, viver pela palavra, crer na palavra, ensinar a palavra e perseverar na palavra? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, nós precisamos de Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. E nesses dias finais, quando o ser humano está jogando a Tua palavra no lixo, no descrédito, onde as pessoas zombam da Tua palavra, mofam da Tua palavra, por favor, Senhor, ajude-nos a colocar a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti. Aliás, o Senhor nos dá um conselho, Isaías capítulo 34, verso 16. Busque no livro do Senhor. Senhor, nos ajude hoje a buscar Teu livro, a amar Teu livro, a viver pelo Teu livro, a ensinar Teu livro, a crer no Teu livro e perseverar no Teu livro. E que a Bíblia seja a nota tônica da nossa fé, da nossa religião. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.